Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o Rafael, no canal Mesa Girante. A gente vai falar um pouco sobre o capítulo do Livro dos Médiuns, sobre as perguntas que se podem fazer aos espíritos. A gente vai falar um pouco sobre esse tema. Então, Rafael, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Olá, Eric, pessoal que está acompanhando o canal Espiritismo em Kardec. Prazer é meu de ser convidado novamente aqui para participar desse espaço que é um espaço tão rico, dada a quantidade de pessoas que vêm aqui dar contribuição nesse debate, essa proposta sua de trazer o pensamento de Allan Kardec e colher aqui vários pontos de vista em torno dessa obra que é tão importante para as nossas vidas enquanto espíritas, enquanto estudiosos dessa filosofia. Passa muita gente aqui, muita gente competente, muita gente estudiosa, e aí você também faz a caridade de nos convidar para que a gente converse aqui a respeito dos temas que você propõe, e é que fico feliz com o convite. Excelente, muito obrigado mais uma vez. Então, iniciando uma primeira pergunta, né, sobre essa questão, como elaborar melhor as perguntas que a gente deve se dirigir, né, aos espíritos, né, numa reunião que tiver objetivo sério, né, instrutivo, como elaborar essas questões? Essa questão relativa às perguntas que se podem fazer aos espíritos é uma coisa que a gente tem que pensar dentro da proposta de Allan Kardec. Obviamente que a gente vai aqui pincelar alguns aspectos do que o capítulo nos apresenta, esse capítulo do Livro dos Médiuns, mas é um entendimento que a gente tem que construir dentro do bojo do método de Allan Kardec que ele nos apresenta, de toda uma maneira de lidar com os espíritos. O sentido que tem do uso das perguntas passa pela necessidade que nós temos de estudar e analisar aquilo que os espíritos nos dizem. E, obviamente, o Allan Kardec ele vai nos propor uma maneira de dialogar com os espíritos a partir da elaboração de perguntas. Ele nos sugere, nesse capítulo, todo um cuidado com a forma, mas especialmente um cuidado com o fundo, ou seja, com o cunho das perguntas. Quanto à forma, ele, obviamente, ele não entra no mérito de questões supérfluas, de um formalismo extravagante, nada disso. Mas sim naquilo que diz respeito à clareza, à objetividade, à simplicidade com que a coisa é colocada. Então, ao longo do capítulo, ele entra no mérito e, já no final, ao longo de vários itens, ele vai aí aprofundar o aspecto relativo ao fundo, ou seja, ao cunho das perguntas, sobre quais temas nós devemos nos deter em diálogos com os espíritos, a partir das perguntas que nós formulamos ao longo dessa conversa. Então, ele desenvolve aí, ao longo de vários itens, os temas pelos quais a gente deve elaborar perguntas e até que ponto essas perguntas a gente tem que ter, ao ler esse capítulo, ao estudar esses itens, ter a exata noção de até onde nós podemos ir com as perguntas que nós podemos fazer. Exatamente, né? E sobre a natureza das perguntas, né, de acordo com a escala espírita, né, que tipos de perguntas podem, por exemplo, atrair espíritos superiores e afastar espíritos levianos, né? Como é que qual a natureza da pergunta vai atrair determinado tipo de espírito? Não é nem que a pergunta em si vai atrair, é mais o que é que se busca com ela. O que é que se propõe com o questionamento que você faz. A depender desse objetivo, ele pode dar margem para que você eventualmente seja enganado ou você acabe obtendo respostas que
a princípio, não partiriam de espíritos superiores. Eu queria, Eric, já que você está colocando perguntas, eu queria já trazer aqui uma questão anterior, alterando a ordem dos itens que Allan Kardec propõe ao longo do capítulo, porque no item 287, o Kardec, no 286, que é o primeiro item do capítulo, ele aborda exatamente a natureza das perguntas, a forma e o conteúdo, mas no 287 ele entra sobre a necessidade de se fazer perguntas. E é muito importante a gente entender do porquê fazer perguntas, tendo em vista que o senso comum espírita é avesso a essa ideia. Nós, que de alguma maneira nos identificamos mais com a obra de Allan Kardec, e sobre ela pensamos um pouco mais, porque sentimos a necessidade de conhecer melhor esses textos e o pensamento por trás deles, nós nos deparamos com ideias que não são ideias, digamos assim, popularmente difundidas no senso comum espírita. E a atividade da pergunta é algo que não é, digamos assim, bem visto. Quando, nesse item 287, Allan Kardec ele vai argumentar a respeito da necessidade de se fazer perguntas. Então, eu acho interessante a gente refletir em torno disso para a gente entender o porquê e, inclusive, para ver o sentido que tem em fazer perguntas dentro dessa forma que Allan Kardec nos apresenta de lidar com os espíritos. Porque só faz sentido pensarmos as perguntas dentro dessa visão que Allan Kardec tem na forma como nós nos relacionamos com os espíritos a partir da construção desse conhecimento espírita. Se não for assim, a gente pode, eventualmente, correr o risco de descambar para questionamentos que não fazem muito sentido. Então, é interessante entender a proposta do Allan Kardec e sobre a necessidade das perguntas que devem ser feitas. Como, por exemplo, ele vai no item 287 iniciar falando o seguinte: pensa algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. E aí ele diz, é um erro. Eu acho interessante essa construção dele, porque ela coincide muito com a mesma construção da ideia que a gente vai encontrar lá no 269, que é o item do capítulo das evocações, que abre o capítulo das evocações. Lá ele também vai dizer, algumas pessoas entendem que nós não podemos, que é melhor deixar os espíritos se comunicar espontaneamente, porque assim eles provam melhor a sua identidade. Aí ele vai dizer, é um erro, no nosso ponto de vista, é interessante chamá-los e tal. Eu acho interessante porque aqui é a mesma ideia. Ele repete essa mesma construção de raciocínio. Algumas pessoas entendem ser preferível, se abstêm de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. Aí ele vai dizer, é um erro. É muito interessante, porque aqui ele vai desenvolver a necessidade que nós temos enquanto elementos participantes do fenômeno, afinal de contas, somos nós quem recepcionamos essas comunicações, nós temos aquele produto da comunicação dos espíritos, e a necessidade de questioná-los, de provocar o conhecimento espírita, passa pela necessidade que nós temos de fazer questões em torno daquilo que os espíritos dizem. Então, ao longo do 287, ele vai desenvolver aqui o argumento que confronta essa ideia das pessoas que entendem, e é interessante porque, como eu dizia, esse pensamento já existia à sua época e existe até hoje, porque as pessoas, por não conhecerem esse pensamento, por não conhecerem esse método de Allan Kardec, muitas pessoas ainda acham preferível deixar que os espíritos se comuniquem espontaneamente sempre. Quando ele vai dizer que nós entendemos que é interessante provocar o ensino dos espíritos, de certa forma, direcionar esse ensino a partir dos temas que são propostos, pelas perguntas que são feitas. E aí ele vai, como você havia perguntado antes, ele vai propor que essas perguntas elas sejam feitas de forma que sejam pensadas com bastante antecedência. É um aspecto que eu não sei se você ainda ia perguntar, mas tem a ver com o que você já perguntou. É interessante que essas perguntas elas sejam pensadas por nós com bastante calma, com bastante tranquilidade, de maneira que elas obedeçam uma certa lógica, de maneira que elas sejam simples.
de maneira que elas não possuam, e isso depende muito da intenção que nós temos, e essa intenção, como eu falei, ela é muito importante e decisiva para determinar aquilo que você perguntou sobre a atração dos espíritos. Porque se a pergunta ela é feita no sentido de uma armadilha ou de uma pegadinha para colocar os espíritos à prova, isso daí é o tipo de intenção, o tipo de gesto que não é muito interessante, porque as pessoas em geral, elas não gostam de ser submetidas a esse tipo de coisa. E os espíritos sérios, os espíritos que possuem aí um grau de capacidade, eles não vão se submeter a esse tipo de armadilha, esse tipo de pegadinha, porque, sei lá, a pessoa se acha muito inteligente, então eu vou elaborar aqui uma série de perguntas para complicar os espíritos. Os espíritos, obviamente, sacam qual é a intenção da pessoa e eles têm preguiça de se submeter a esse tipo de armadilha, não faz nenhum sentido. E o próprio Allan Kardec, ao longo desse texto, ele vai entrar nesse mérito. Ah, mas é porque a pessoa ela quer ter a comprovação, ela tá ali com a intenção de fazer perguntas a fim de colocar os espíritos contra a parede e de obter uma resposta que seja categórica a fim de que a pessoa ela se torne convicta a partir daquele resultado que ela buscou, a partir daquela pergunta que ela elaborou, enfim, colocando os espíritos contra a parede. O Allan Kardec vai dizer, olha, não é bem por aí. Essas provas que são interessantes para formar a convicção do indivíduo, elas surgem espontaneamente a partir do diálogo ao longo de várias sessões, de várias experiências. Então não há necessidade de colocar os espíritos contra a parede a fim de que eles nos provem por A mais B que realmente são e etc. Então Allan Kardec ele vai dizer que é interessante que essas perguntas elas sejam feitas com antecedência, ou melhor, que elas sejam elaboradas com antecedência, que a gente pense a respeito delas com muito carinho, com muita atenção, a fim de que elas obedeçam, que elas tenham um desenvolvimento próprio. E ele vai entrar no mérito de nos dizer o seguinte: à medida que a gente pensa nessas perguntas, o próprio ato de pensar sobre elas já se constitui uma espécie de evocação, de maneira que os espíritos, por já estarem prevenidos a partir desse pensamento que nós elaboramos, muitas vezes, em uma resposta que eles dão, eles já antecipam respostas que seriam feitas, as perguntas que seriam feitas logo mais à frente. Porque como nós gastamos um tempo nos dedicando a respeito daquele assunto, pensando em perguntas bem elaboradas, claras, sem pegadinha, sem armadilha, os espíritos eles já meio que são colocados ali numa condição de responder até com antecedência às perguntas que nós faríamos, eventualmente, a partir dessa organização que nós temos na forma como nós lidamos com eles. Os próprios itens, eu acho muito interessante esse capítulo, porque os próprios itens, a partir do 288, que são as perguntas, aí ele vai entrar no mérito dos limites dos temas que nós podemos abordar na conversa com os espíritos. E para cada item desse, ele elabora um conjunto de perguntas. Então é interessante porque as perguntas que ele faz, elas já servem de exemplo de uma maneira de perguntar. É claro que nós temos esse exemplo aqui, mas o livro dos médiuns é repleto de questionamentos, de uma sequência de questionamentos. Vários capítulos possuem várias perguntas, assim como na Revista Espírita a gente também vai encontrar vários exemplos que nos são instrutivos. Não só pelas respostas que são obtidas, que são instrutivas, mas pelas perguntas que Allan Kardec elabora. Então, nós que estudamos essa obra, podemos prestar muita atenção nas perguntas que Allan Kardec faz e na maneira como ele as faz, porque com elas nós também aprendemos a justamente nos dirigir aos espíritos de uma forma que seja satisfatória na produção do conhecimento espírita. Sim, muito interessante algumas questões que você falou, e eu acho que isso se relaciona bastante com o movimento atualmente, né, como você falou da questão da passividade, né, que muitos colocam no movimento espírita de que não querer questionar os espíritos, né, de não querer perguntar, né, enquanto que para Kardec, né, a gente vê no próprio capítulo 1 da Gênesis, o espiritismo é uma revelação que cabe à elaboração dos homens, né, então não é dado passivamente. Então o homem deve elaborar aquilo que ele recebe, né, sempre
tanto evocar quanto questionar, perguntar aos espíritos, né? Claro, pode vir espontaneamente, como foi bem colocado, mas precisa também a evocação, né? Kardec diz lá no capítulo da evocação que só há inconveniente na exclusão de uma das duas formas, né? Então você tem que ter tanto a espontaneidade quanto a evocação juntas, né? Em colaboração. E quanto ao tipo de espírito, é o que você falou, né? É o objetivo, a intenção que vai atrair determinado tipo de espírito ou não, né? Nunca trazendo aquelas questões de armadilha, né? Como você colocou, né? Porque ninguém gosta de ser testado, né? Muito menos os espíritos, né? Então as evidências vão vir pela paciência, pela perseverança do pesquisador em continuar e não de maneira imediata, né? E outra questão interessante que eu vejo nessa primeira parte do capítulo é que Kardec diz que tem perguntas que os espíritos simplesmente não podem responder, né? Então tem perguntas que ele diz ali, os espíritos simplesmente não podem responder por motivos que desconhecemos, né? Então não cabe insistir, né? Isso é bem comum na obra de Kardec. Você vê que às vezes os espíritos respondem essa questão a gente não pode responder na vossa linguagem atual, né? Essa questão no vosso estado atual você não consegue saber, né? Então os próprios espíritos estabelecem também limite, né, no que a gente pode saber ou não, e aí também do que a gente pode perguntar ou não, né? E um dos motivos até de fazer perguntas é para Kardec diz aí é para discernir os espíritos mistificadores, né? Porque um espírito pseudo-sábio, mistificador, ele não vai resistir às perguntas, né? Se você só fizer espontaneamente sem perguntas, pode acabar passando, né, sem um pseudo-sábio, um mistificador sem um crivo, né? Então ele coloca até como um dos motivos para se fazer perguntas a discernir quem são ou não os mistificadores, né? Pseudo-sábios, enfim, que vão tentar fingir uma elevação, mas não vão resistir a uma análise mais séria, né? Então é até o que Kardec elabora mais no capítulo da obsessão, né? Sobre como reconhecer esses mistificadores, né? Então, mas enfim, tem esse caráter também, né? De discernir quais são os mistificadores ou não. Ele coloca no texto de forma bem clara. Tem outra vantagem ainda. Primeiro, ele vai justificar nesse item 287 a necessidade em razão da provocação do conhecimento, ou seja, de dirigir, porque quando a gente faz perguntas, a gente meio que toma a dianteira, né? Assim, é claro que os espíritos eles são os responsáveis ali pelas comunicações, mas somos nós quem estamos propondo. A dianteira ela é tomada por nós. Meio que e as respostas que a gente espera respostas dentro daquele tema que a gente está propondo. Se de repente a coisa vai por um caminho que não tem nada a ver, é até interessante para a análise, para toda a estrutura da reunião, diz respeito à assistência que nós temos. Tudo isso nos dá um certo grau de previsibilidade que nos aponta indicadores de qualidade até da própria reunião. Vamos imaginar, nós estamos reunidos, eu e você, e nós queremos elaborar perguntas, nós nos reunimos aqui para ler a respeito, sei lá, de um tema como, por exemplo, perdão, e nós pensamos bastante, discutimos como costuma se fazer, enfim, nessas reuniões de evangelho no lar, a gente pega um tema e estuda. Pensamos a respeito, discutimos, propomos situações da vida real, casos complexos, dilemas em torno do perdão, que a gente fica, enfim, rodando em torno daquele tema, mas, eventualmente, a gente pode submeter essas questões, depois de elaborá-las melhor, diante de um dilema que a gente não saiba muito bem como resolver, a gente pergunta aos espíritos. Então, e o que é que a gente espera dessas respostas? A gente espera respostas que sejam satisfatórias dentro daquela proposta. Então, se vem uma coisa completamente aleatória ou fora daquele escopo, a gente, peraí, o que é que está acontecendo? Né? Então, são indicadores que nos deixam de orelha em pé e que nos chamam a atenção para outros aspectos relativos à qualidade das comunicações que partem da assistência que nós temos. Então, essa maneira de lidar com os espíritos,
ela nos dá muita segurança ou nos leva a um caminho de muita segurança em relação aos espíritos. Porque qualquer coisa que destoe já vai nos deixar um tanto quanto mais reflexivos quanto a qualidade que a gente deve trabalhar para que ela exista na assistência e nas comunicações. Então, se a gente propõe questões relativas a um certo tema e surgem questões outras totalmente fora daquele escopo e que sejam até conflitantes, porque se a gente pensa a respeito e elabora perguntas, e essas perguntas nós obtemos respostas muito pobres, são elementos que irão nos deixar um tanto quanto poxa, que tipo de assistência a gente está tendo? De onde é que estão vindo essas respostas? Dada a baixa qualidade do resultado obtido. Quanto aos elementos mistificadores, vai muito por isso daí. A outra vantagem é a de concorrer para o desmascaramento de espíritos mistificadores, que, isso é o texto que nos diz, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Eu queria, Eric, aqui chamar a atenção e também colocar como sugestão para quem está assistindo, dar uma olhada também lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações. O texto que tem lá a respeito das perguntas é um texto que nos traz elementos também, claro, muitos dos elementos que se encontram lá no Instruções Práticas, eles são repetidos aqui no Livro dos Médiuns, mas há coisas lá que nos dão essa ideia com mais clareza. Me permita aqui fazer a leitura com relação a essa questão da necessidade de se fazer perguntas. Olha o que aqui é dito lá. Ó. Ele puxa a mesma pergunta. Posto isso, convém dirigir perguntas aos espíritos? Algumas pessoas acham que nós devemos abster e que lhe devemos deixar a iniciativa do que querem dizer. Baseiam-se em que, falando espontaneamente, o espírito falará mais livremente, dirá apenas o que quer, e assim teremos mais segurança de receber a expressão do seu próprio pensamento. Pensam elas que é até mais respeitoso esperar o ensinamento que ele julga conveniente nos dar. A experiência contradita esta teoria, como tantas outras nascidas no início das manifestações. Aí, mais na frente, ele vai chamar a atenção para o nosso papel. Olha o que ele vai nos dizer. Ele diz assim: reduzir-nos em sua presença, na presença dos espíritos, a um papel meramente passivo seria um excesso de submissão que eles não exigem. O que querem é atenção e recolhimento. Chama atenção para esse termo passivo. Reduzir-nos em sua presença a um papel meramente passivo seria um excesso de submissão que eles não exigem. Porque antes ele estava se referindo aqui aos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles trabalham com as perguntas, eles provocam as perguntas. Como ele no texto vai dizer, ele fala assim, por vezes eles mesmos provocam as perguntas, indagando, o que queres? Pergunta e eu responderei. Os próprios espíritos superiores, ao se comunicar, eles já iniciam falando assim, pode perguntar que a gente responde. Porque eles não têm nada o que esconder, obviamente, e é a partir dessa construção do conhecimento, desse diálogo, e aí entra o que você falou, do papel do papel humano na produção desse conhecimento, que, como eu acabei de ler, a partir do que Kardec nos apresenta aqui também, não poderá ser jamais um papel passivo, porque o duplo caráter da revelação espírita passa exatamente pela contribuição humana na produção desse conhecimento, que diz respeito exatamente à forma como nós lidamos com os espíritos e a maneira como nós extraímos dos espíritos esse conhecimento a partir das diversas fontes de comunicação. Então, o nosso papel jamais deverá, e eu volto a repetir aqui, reduzir-nos em sua presença a um papel meramente passivo, seria um excesso de submissão que eles não exigem. Muito pelo contrário, eles esperam de nós a iniciativa, de lucidez, de questionamento, a fim exatamente de nós pensarmos a respeito daquilo que eles dizem. Essa necessidade do questionamento passa pela nossa própria necessidade de pensar a respeito do que os espíritos dizem, não só para desmascarar, eventualmente, os espíritos que queiram nos enganar, mas para que a gente aprenda a respeito daquilo que os espíritos estão
verdadeiramente nos ensinando. Se nós não pararmos para pensar e nos aprofundarmos em torno daquilo, veja, é um ensinamento que entra pelo ouvido e sai pelo outro, porque a gente não dá nem atenção. No máximo, poderíamos ficar numa postura passiva de admiração contemplativa. Mas não é isso que nós aprendemos com Allan Kardec. A nossa postura é uma postura de aprofundamento a partir daquilo que os espíritos nos dizem, primeiramente a fim de nós aprendermos, porque ao pensarmos a respeito daquilo, nós estaremos extraindo dali as lições que nos dizem respeito. Se a gente não para pensar e estudar aquilo que os espíritos dizem, a gente perde a oportunidade de aprender com eles. Não se trata apenas de se prevenir das armadilhas dos espíritos mistificadores, mas a nossa necessidade é do aprendizado, e o aprendizado passa pelo estudo, e o estudo engloba as perguntas, porque se a gente estuda, a gente vai ter dúvida, e se a gente vai ter dúvida, é com os espíritos superiores que a gente vai resolver. E eles, na posição em que se encontram de nos auxiliar nessa construção do conhecimento e também contribuir para a nossa transformação moral, eles, obviamente, eles se encontram de muita boa vontade a fim de responder as nossas perguntas. Por isso, qualquer tipo de manifestação no sentido de não pode perguntar, os espíritos se incomodam com questionamento, não se pode fazer perguntas, todo esse tipo de iniciativa não corresponde à proposta de Allan Kardec, na maneira como ele nos apresenta de lidar com os espíritos. Essa postura passiva, de admiração contemplativa, superficial, porque se trata de uma admiração contemplativa, na qual a gente recebe as comunicações e não para pensar a respeito, apenas se prende a alguns termos, geralmente poéticos, de uma beleza, em razão de palavras-chave como Deus, amor, caridade, harmonia, paz, luz. Se a gente se prende só a esses aspectos de uma estética, nós ficamos na superfície da coisa. Quando a nossa necessidade é de encontrar nas entrelinhas a substância daquele conteúdo, não só, e eu volto a dizer o que eu disse há pouco, não só a fim de nos garantir a respeito de joio misturado no trigo, mas para que a gente se alimente do trigo, de fato. Para que a gente se detenha no que é, de fato, verdadeiro. Excelente. Eu queria me atentar num ponto que você tocou, que é interessante, que é os espíritos superiores, eles mesmos recomendam que se pergunte, que se questione, né? Então, se um espírito chega e diz, né, não pergunte, não questione, aceite, né? Você já pode dizer que não é um espírito, né, superior, porque o espírito não é essa postura, né? A postura do espírito superior é sempre uma postura que recomenda o critério, não o crivo, né? Então, é muito perigoso para o médium ele acatar um espírito que se apresente de maneira autoritária, né? Porque pode descambar, né? E é um perigo para a fascinação, esse tipo de caso, né? Que aí o espírito faz com que o médium fique isolado, né? Porque o médium estando isolado, ele não vai ser submetido a questões dos outros presentes na reunião, né? Então é por isso que é importante uma reunião, né, com diversas pessoas, porque aí você pode ter um crivo de diferentes pessoas sobre aquele mesmo espírito, né? Perguntando, questionando, né? Mas enfim, isso é importante, né? Os espíritos superiores sempre recomendam analisar, questionar, né? Então, se um espírito vem e diz que para ser aceito de maneira autoritária já não pode ser colocado um espírito superior, né? Partindo das próprias questões da escala espírita, né? Da natureza do espírito. Então, isso é bem importante. Os próprios espíritos fazem, né, provocam as perguntas, né? Isso é um ponto importante, né? Deixa eu te chamar a atenção a respeito disso e do que você havia me perguntado antes, a respeito dos limites das perguntas, até onde nós podemos ir, e sobre a postura de insistência. Também em instruções práticas,
é a mesma ideia, mas colocada com outras palavras, e isso nos ajuda, a mesma coisa dita de forma que, com outras palavras, a gente acaba também pensando sobre outro aspecto. Mas a ideia é a mesma. Olha só, seja qual for o motivo, uma regra invariável é que toda vez que um espírito recusa categoricamente responder, não devemos insistir. Beleza. Se há recusa, seja porque o assunto não nos compete, seja porque nós não temos capacidade de entendê-lo, seja porque aquela informação poderia nos ser prejudicial, enfim, não devemos insistir. Aí ele continua, mais na frente diz o seguinte: esta regra não se aplica aos desenvolvimentos que devemos até pedir sobre um ponto que não estivesse suficientemente esclarecido. Então, uma coisa é a gente ter uma postura um tanto quanto ansiosa e perguntar aos espíritos sobre o nosso futuro. Como a gente vai ver nos itens seguintes, esse tipo de questionamento ele acaba trazendo mais problemas do que, enfim, benefícios. Obviamente, os espíritos não vão entrar nesse mérito. Se a gente insiste, a gente muda a nossa intenção, a gente não está realmente querendo aprender, a gente está querendo apenas matar a nossa curiosidade a partir de uma vaidade que a gente tem. Enfim, se a nossa postura muda, a gente dá margem para que as respostas elas correspondam a essa postura equivocada, que sai da frieza que se espera, que sai da tranquilidade que se espera no trato com os espíritos. Mas, se diz respeito a algo que os espíritos falaram, e aquilo que foi dito por nós não foi entendido, ou não ficou suficientemente esclarecido, como a gente acabou de ler aqui, esta regra não se aplica aos desenvolvimentos que devemos até pedir sobre um ponto que não estivesse suficientemente esclarecido. Porque se eles se comunicam, e isso vale, inclusive, para as comunicações espontâneas. Como você falou lá no início, resgatando aqui o tema das evocações, a proposta de Allan Kardec é sempre aliar essas duas maneiras de obter comunicações dos espíritos. O erro seria abrir mão absolutamente de uma dessas duas maneiras. Se a gente obtém uma comunicação espontânea, eventualmente ela ocorre, e na nossa prática espírita aqui do Brasil é o que há de mais comum, se ao obtermos aquela comunicação nós encontramos nela algo que nós não entendemos muito bem, porque nós não entendemos, e esse entendimento ele se dá em razão das nossas limitações de compreender, e ele também pode se dar em razão das limitações que o espírito tem sobre aquilo que ele disse. Ora, o que não pode haver é um ponto de dúvida. A gente precisa ter um melhor entendimento. E se não for possível saber, de repente o espírito ele pode até entrar no mérito. Mas se ele, de repente, na sua comunicação, ele nos dá informações que são obviamente contraditórias com o que já está estabelecido na obra fundamental, não custa nada perguntar para ele por que é que ele falou aquilo. A partir desse questionamento, veja, nós tivemos ali com ele uma manifestação espontânea, no qual ele nos apresenta um conjunto de informações interessantes, tal, mas ali no meio ele nos coloca algo que nos chama a atenção, dada a novidade da informação e a estranheza em relação àquilo que já se sabe a partir dos estudos de Allan Kardec. Poxa, vamos perguntar ao espírito do que é que se trata. Porque se ele colocou essa informação, de repente ele poderá nos explicar melhor e nos responder por que aquela informação ela contradiz a obra de Allan Kardec. Nossa necessidade de entender melhor. Nessa necessidade que nós temos de entender melhor, o espírito ele vai se explicar. E ao se explicar, ele se revela melhor para nós. A sua capacidade moral e intelectual, ela fica descoberta à medida que a gente busca aprofundar aquela questão que nos chamou a atenção a partir do que o Espírito disse. Eu volto a dizer, esta regra não se aplica aos desenvolvimentos que devemos até pedir sobre um ponto que não estivesse suficientemente esclarecido. Daquilo que os Espíritos dizem,
A partir do que foi dito, nós vamos ter material de estudo. E quando a gente estuda, a gente tem dúvida. E quando a gente tem dúvida, a gente vai querer obter resposta. Daí as perguntas. Então, se inicialmente ele se comunicou de forma espontânea, da próxima vez a gente irá evocar o espírito. Não, vamos esperar que ele se comunique espontaneamente. E se ele nunca mais se comunicar espontaneamente? Ele vai lançar aquela coisa que fica no ar de forma muito estranha, muito esquisita, a gente não entende por quê. E aí a gente vai ficar numa situação que não é interessante. A gente precisa ter uma certa segurança a partir da assistência até que nós temos. Porque se a gente dá margem e deixa para lá, poxa, isso pode, com o tempo, se expandir de uma forma que a gente perde o controle. E aí a gente, a partir daí, também perde a noção da assistência que nós temos. Essa necessidade de controlar aquilo que os espíritos dizem é uma necessidade que nós temos, Eric, porque nós somos imperfeitos. E como seres imperfeitos que nós somos, nós não estamos isentos de forma alguma da obsessão. Nós não estamos isentos. Então, a necessidade de ficar de olho aberto e atento àquilo que os espíritos dizem é uma necessidade nossa de não ser enganado e de não ser obsediado. Porque a obsessão, ela ocorrendo, é a partir da comunicação dos espíritos que ela vai se revelar por aquilo que os espíritos dizem. A partir das comunicações que nós esperamos. A partir da qualidade dessas comunicações. Então, essa necessidade não é a necessidade de colocar os espíritos contra a parede e de pressioná-los por eles mesmos. É uma necessidade nossa em razão das nossas imperfeições, das nossas dificuldades morais, que nos expõem a uma qualidade de assistência que nem sempre é a mais interessante para as comunicações instrutivas. Exato, exatamente. Então, para essas questões que é necessário desenvolvimento, né, para nós mesmos é preciso perguntar, questionar, né? Claro, é claro que existem perguntas que os espíritos não devem responder ou não podem saber, né? Como diz na pergunta 6 ali, pergunta: todos os espíritos são aptos a compreender as questões que lhes são propostas, né? A resposta: muitos, ao contrário, os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impede respondam bem ou mal, como sucede entre vós mesmos, né? Então, às vezes o espírito não sabe, né? Ou não pode responder, né? Mas aí você vai avaliar a questão e ver se aquela pergunta cabe, né? Se é o desenvolvimento da questão, né? Às vezes, como diz ali, um espírito não sabe responder, mas ele é auxiliado por outros espíritos, né? Como diz ali, né? Lhe sopra, né, a resposta e o espírito responde, né? Então, às vezes, isso também acontece. E à medida que a gente vai travando esse conhecimento, a partir do que o Espírito diz, a gente vai conhecer. Também no livro Instruções Práticas, é dito exatamente sobre isso que você estava falando agora. Em suma, a primeira coisa a fazer, quando nos dirigimos pela primeira vez a um espírito, é aprender a conhecê-lo, a fim de julgar a natureza das perguntas que lhes podemos dirigir com mais segurança. As perguntas que a gente vai fazer, a gente veja, a gente está lidando com alguém que a gente não conhece. Então, à medida que o espírito vai dizendo, a gente vai tateando ali naquele terreno e sentindo até onde nós podemos ir com aquele espírito, a depender do grau de conhecimento que ele possua, da elevação que ele tem atingido. Então, à medida que a gente vai travando esse conhecimento, nós vamos adquirindo uma relativa segurança para saber até onde nós podemos ir. Porque, a depender de quem seja o espírito, por bom que seja, por boa intenção que possua, nem sempre ele vai ter conhecimento suficiente para nos esclarecer a respeito de determinado assunto. Então, é muito importante nesse procedimento, à medida que vamos conversando, perguntando, obtendo respostas, a gente vai se certificando da capacidade que o espírito tem também de atender a necessidade que nós temos a partir das perguntas que são feitas. Exato. E como você bem falou, às vezes é necessário, né? Como a gente não conhece o espírito, é necessário várias sessões até se conhecer
natureza daquele espírito, e para isso são necessárias várias perguntas, né? Então, às vezes é necessário tempo, né? Paciência para conhecer o espírito que a gente está se comunicando, se relacionando, né? Agora eu queria entrar nas questões, né, mais adiante que se faz no capítulo, né? Ele tem essa primeira parte, né, uma explicação do Kardec, depois que o próprio Kardec faz perguntas, né, e vai elaborando, né? E aí ele coloca perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e vindouras, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, sobre a saúde, sobre invenções e descobertas, sobre os tesouros ocultos, né, e sobre outros mundos, né? E aí eu acho que nessas perguntas se revela bastante o objetivo da reunião, né? Como Kardec coloca no capítulo sobre as reuniões, né? As reuniões frívolas, as reuniões experimentais e as reuniões instrutivas, né? E nessas reuniões instrutivas você tem um objetivo sério, né? E você tem um objetivo. O objeto do espiritismo é o estudo da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, né? Então você não pode fugir disso, né? Então você não pode fazer perguntas que são alheias a esse objetivo, né? Então, quando Kardec fala, por exemplo, de perguntas sobre vidas, sobre tesouros, né? Por exemplo, sobre questões, por exemplo, perguntas sobre questões da ciência, né? Ou perguntar qual é a descoberta da física, né? Vamos evocar um espírito de um físico e perguntar uma nova descoberta da física, né? Isso está fugindo do objetivo da ciência espírita, que é o estudo dos espíritos, né? Então você tem que atender ao objetivo do espiritismo, que seria estudar, o foco aos espíritos, as questões morais, não questões alheias, né? E que vão tirar nosso próprio mérito e descobrir, né, as próprias questões, né? Se os espíritos respondessem todas as perguntas científicas, por exemplo, qual seria o nosso mérito em descobrir, né, da humanidade, enfim. Então, o objetivo da reunião deve ser objetivo de pesquisa do espiritismo, né? Não objetivos alheios, né? Não fugir disso, né? O que eu acho interessante é que antes de partir para os itens relativos às perguntas, na verdade, ao escopo das perguntas, né, como você mesmo listou aí, relativas ao futuro, sobre a saúde, sobre o destino dos espíritos, sobre as invenções descobertas, Allan Kardec nos apresenta aqui vários escopos de perguntas e ele faz perguntas a respeito desses escopos, justamente para que a gente tenha uma noção mais clara de até onde a gente deve ir no trato com os espíritos a respeito dos questionamentos. E no finalzinho do item 287, que antecede o início desse bloco, né, no qual ele entra no mérito de cada escopo desse, ele diz o seguinte: quem haja compreendido bem o que até aqui nós temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Então, Allan Kardec, vejam como eu acho interessante, Eric, que Allan Kardec, e à medida que a gente vai ler nos textos, a gente percebe isso com muita clareza e nem sempre é o que nós encontramos muitas vezes no senso comum. Allan Kardec ele sempre aposta na inteligência das pessoas. Ele sempre parte do princípio de que a pessoa que está lendo, ela está levando aquilo a sério, de que a pessoa está, enfim, está bem compenetrada. Então ele vai dizer, quem está estudando essa obra até aqui já entendeu qual é o círculo, ele coloca, já faz a ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Então, o escopo já está bem definido. E esse escopo, quando ele se prende especialmente a proposta da doutrina espírita, dessa filosofia, quando a gente se detém a esse objetivo, a gente fica menos sujeito a ser enganado, porque a gente não vai buscar com os espíritos aquilo que eles não podem nos dar, se referindo, claro, aos espíritos superiores, porque, obviamente, uma pergunta tola, ela vai obter resposta, só que é uma resposta tola. Uma pergunta esdrúxula, ela vai obter resposta. O que não falta é espírito para responder. O que não falta é espírito para se comunicar. Agora, quais são as perguntas que a gente está fazendo, com qual objetivo e o que é que a gente espera delas, depende dessa compreensão do objetivo do espiritismo. Por isso ele aqui vai dizer, quem já estudou essa obra até aqui, e obviamente ele está levando em conta também o Livro dos Espíritos,
Ele vai dizer, já sabe mais ou menos qual é o escopo que você tem que se deter no trato com os espíritos e as perguntas que você vai fazer. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram, em geral, dispostas a interrogá-los. Eu acho muito interessante ele associar esses temas às pessoas pouco experientes. Não sei se você já tinha notado isso, se o pessoal que está acompanhando já tinha notado isso. Ele associa essa ansiedade por esses temas às pessoas pouco experientes, que, na avidez de obter comunicações, muitas vezes querem saber o sorteio da Mega Sena, trazendo para os dias de hoje, né? Enfim, como naquela época queriam encontrar os tesouros ocultos, com quem eu vou casar, essas bobagens, as frivolidades. Mas ele coloca que essa ansiedade para esse tipo de trato com os espíritos, ele coloca, isso parte muitas vezes das pessoas pouco experientes. E como a proposta do livro é fazer com que a gente evite ao máximo os prejuízos e a perda de tempo no trato com os espíritos, ele vai colocar a respeito desses assuntos até onde a gente deve ir, a fim de que a gente não se frustre e a fim de que a gente não se descaminhe a partir das comunicações que a gente vai obter em razão dessas nossas iniciativas um tanto quanto equivocadas de ficar perguntando bobagem para os espíritos. Excelente. E você falou bem, trazendo para hoje, eu acho que hoje existem muitos exemplos disso, né? Por exemplo, nas questões sobre saúde, ciência, né? Muitas comunicações trazendo elementos que devem ser tratados pela ciência material, né? Como se fosse o objetivo do espiritismo trazer isso, né? Ou perguntas sobre o futuro, né? Determinando datas para acontecimentos X ou Y, né? Então, esse texto é bastante atual no sentido de que muitas vezes o movimento se distancia dessas perguntas, né, sérias e acaba indo para esse caminho, né, de perguntas que fogem ao escopo, ao objetivo sério do espiritismo, né? Então, isso acontece bastante, né, atualmente. Não sei qual é a tua análise sobre a questão, o momento atual, mas realmente é bem isso, né? Eu fico até um pouco assim pensando a respeito do cenário atual, Eric, porque as perguntas, a gente é muito difícil a gente encaixar essa proposta de Allan Kardec no que é feito hoje em dia. Porque não é só o perguntar, como você falou e a gente comentou, tem a questão da evocação, tem a questão do estudo da identidade dos espíritos, e essas são preocupações que a gente não encontra nos dias de hoje na prática da mediunidade. As pessoas que lidam com os espíritos, elas já partem de pressupostos que lhes dão uma certa segurança e garantia que lhes coloca ao abrigo desses aspectos do trabalho que Allan Kardec nos apresenta. As pessoas já partem do princípio de que elas são bem assistidas independentemente de qualquer coisa, já são bem assistidas porque, afinal de contas, fazem as reuniões em determinados locais, geralmente o local é o centro espírita, então, por ser no centro espírita, a assistência já é 100%, sempre, e aí as comunicações são sempre espontâneas, e o que for dito que gere dúvida, já se parte do princípio de que não é para ter dúvida, se você não entendeu é porque você não tem capacidade, e fica por isso mesmo, enfim, ninguém vai perguntar, porque questionar vai colocar em dúvida o médium, e aí o médium já vai ficar chateado porque estão desconfiando do trabalho que ele faz. Enfim, é muito difícil enquadrar essa proposta de Allan Kardec na prática do senso comum espírita, porque essa prática proposta por Allan Kardec, ela parte de vários elementos que precisam estar relacionados, e a gente está muito atrasado em relação a isso. A gente
A gente está muito longe de trazer para a realidade desse senso comum esses elementos que Allan Kardec nos propõe, que parte da evocação, da análise das comunicações, da identidade dos espíritos, dos próprios médiuns compreenderem qual é o seu papel, de terem a boa vontade de submeter as suas comunicações recebidas à análise das comunicações. Então, nós estamos muito atrasados em relação a isso. E, como o contexto é esse, de uma credulidade excessiva, esses espíritos, os espíritos que se comunicam e baseiam-se nessa credulidade excessiva, eles têm um prato cheio aí para estimular vaidades, para estimular a imaginação fantástica das pessoas, que se agradam muito pelo maravilhoso, por aquilo que é fantasioso. Como a credulidade ela é excessiva pela falta de entendimento desses aspectos da prática espírita que Allan Kardec nos propõe, esses espíritos eles se valem desse campo aberto para propor as coisas quaisquer que sejam, porque, afinal de contas, não há controle. Como não há controle, eu volto aqui ao que você estava falando, porque as pessoas fazem perguntas. Não é só que as pessoas fazem perguntas. Os próprios espíritos, se valendo desse campo aberto pela credulidade excessiva, eles mesmos jogam essas coisas. Então, por exemplo, pergunta sobre o futuro. Muitos espíritos já se comunicam lançando datas, fazendo previsões. Não é que partiu primeiro da pergunta da pessoa que é curiosa e tem essa ansiedade. Muitas vezes o espírito ele já se vale desse campo aberto da credulidade excessiva para jogar essas coisas, porque as pessoas gostam muito desse tipo de especulação, e aí é uma coisa que se retroalimenta. Os espíritos se valem desse campo aberto para lançar suas opiniões pessoais e dominar a partir dessa influência que exercem. As pessoas que se submetem, elas se satisfazem, seja por uma curiosidade, seja pela imaginação ou pela vaidade de se acharem ali sob o amparo de supostos e pretensos espíritos superiores que lhe revelam coisas especiais. Então, é uma simbiose que se retroalimenta a partir dessa falta de controle por parte daquelas pessoas que lidam com a mediunidade e que lidam com os espíritos. Exatamente. É o que você falou, hoje em dia nem tem o espaço para pergunta, né, e para evocação, então já vem espontâneo, porque o espírito já sabe que tem um campo fértil ali para esse tipo de coisa, né? Então, exatamente. Já vem espontâneo, porque como a nossa postura, e aí a gente volta ao que é o início da conversa, que não deveria ser passiva, a postura que existe no senso comum é uma postura passiva, o que a postura passiva já é a postura da espera. Ora, nós estamos sendo aqui agraciados com uma informação que vem do alto. A postura é essa. Então, se a informação vem do alto, porque a credulidade é excessiva, só nos cabe realmente ficarmos muito contentes, porque, afinal de contas, essa informação é uma informação, de certa forma, privilegiada, e aí vem todo um contexto geralmente associado a um ou outro ser missionário, e tem uma missão, e etc. Essas coisas são ditas de forma... E a situação é tão grave, esse descaminho da proposta de Allan Kardec é uma situação tão grave, que na prática não precisa nem ter espírito. Concorda comigo? Não precisa nem ter espírito. Basta, se há uma fraude ali, como é que você vai... Porque se há uma credulidade excessiva, não precisa nem ter espírito na jogada. Qualquer coisa que for dita por uma figura de autoridade vai ser aceita. Tudo isso só existe porque parte-se de uma estrutura religiosa que coloca as pessoas numa situação de passividade, de excessiva credulidade, de maneira que vai totalmente na contramão disso que nós encontramos na obra de Allan Kardec. Aqui, Eric, falando a respeito sobre a sorte dos espíritos, as perguntas relativas ao que acontece com os espíritos após a morte,
tem uma pergunta que diz o seguinte: olha só. Podem os espíritos descrever a natureza e seus sofrimentos ou a felicidade que gozam? Perfeitamente. As revelações dessa espécie são grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Destruindo as ideias falsas que hajam se formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Aí, olha só. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora, e que para o alcançardes, é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis em suma o fim atual da revelação. Você colocou aí para que as pessoas vejam esse trecho que eu li. E aqui a gente tem que chamar a atenção para o aspecto dessa reflexão, porque quando se diz que os espíritos têm permissão de nos iniciarem na vida futura, a fim de que nós nos identifiquemos com essa vida futura, e aqui ele se reforça a questão do fim essencial exclusivo do Espiritismo, que é a nossa melhora. Veja que, no que diz respeito à vida futura, o que nos interessa, o que nos diz respeito e o que está ao nosso alcance de compreender é aquilo que essencialmente tem um aspecto moral. Se a gente começa a entrar nessa descoberta da vida futura a partir de aspectos, por assim dizer, materiais dessa vida, a gente está perdendo de vista aquilo que é o essencial, fim essencial e exclusivo do Espiritismo, porque a gente vai começar a se preocupar com, sei lá, se no mundo dos espíritos tem um meio de transporte assim, ou assado, se tem água, se tem isso. Aí a gente entra naquela discussão do sexo dos anjos que não nos interessa. A gente começa a se prender a aspectos materiais da vida futura que não contribuem em nada para a nossa transformação moral. Quando o que nos compete, nos diz respeito, é a reflexão moral necessária. É aquilo que diz respeito à vida futura em razão da condição moral do espírito e da própria elevação que ele possui em razão dessa condição moral. É isso que nos diz respeito. É isso que nos interessa porque tem a ver com a nossa própria melhora. Se tem casa, se tem montanha, se não sei o quê, o que é que isso vai fazer de diferença para a nossa melhora, para a nossa reflexão moral, para essa melhoria que nos é necessária? É a gente perder tempo tirando da nossa frente aquilo que é o mais importante, se prendendo a aspectos materiais da vida espiritual. É um erro a gente ir por esse caminho, e se a gente for ver o que se encontra lá no que diz respeito às perguntas relativas a outros mundos, isso fica mais evidente ainda. Sim, sim. Realmente é sempre importante o aspecto moral, né? Até quando fala das perguntas sobre outros mundos, né? Se diz, né? Não interessa saber a questão material dos outros mundos, né? Se em Júpiter tem, sei lá, montanha, se tem alguma coisa. Interessa saber a questão moral, né? Sempre, né? Tanto de outros mundos quanto da vida futura, né? O objetivo é sempre essa questão moral, como você bem colocou, né? Então, realmente, né, hoje em dia se faz descrições materiais do mundo espiritual e a questão principal, o objetivo não é nem esse, né? Enfim, o objetivo é sempre a questão moral, como foi bem colocado, né? Isso até vem aproveitando agora para ir para as perguntas aqui do público, os comentários, né? A Shirley, ela coloca aqui, né? Qual o objetivo, o principal objetivo do espiritismo, né? E acho que o Rafael já colocou, né? Que essa questão, o objetivo é sempre moral, né? Nos fazer, né, progredir moralmente, e por isso que os espíritos nos iniciam na vida futura para a gente se identificar com essa vida e a gente sabe que só pela prática moral a gente vai ter um bom estado nesse mundo espiritual, né? Olha só, lá na parte das perguntas sobre os outros mundos, eu estava procurando aqui, porque a gente abre vários textos, enfim,
nem sempre a gente acha na hora que a gente está pensando naquilo. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? Diz respeito a outros mundos materiais, mas se aplica perfeitamente ao mundo espiritual e aos fenômenos espirituais. A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas, beleza. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Por quê? Aqui, em relação a outros mundos materiais, entra no campo da nossa ciência material, que os espíritos não irão nos poupar o trabalho, como você tinha comentado. Então, eles não vão fazer descrições geológicas, astronômicas, nos poupando o trabalho que diz respeito ao nosso próprio esforço, à nossa própria ciência. O objetivo da doutrina espírita não é esse, não é poupar o indivíduo humano do trabalho que ele diz respeito, do trabalho intelectual, do trabalho moral. Se a nossa postura não deve ser passiva no que diz respeito ao ensino espírita, não poderá ser passiva, inclusive, em relação à nossa própria ciência. De maneira que vamos esperar que os espíritos nos entreguem todo o conhecimento de mão beijada. Isso não existe. E aí ele vai colocar: semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, e por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes, dos outros mundos, que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico. E essa ideia, ela se aplica perfeitamente ao mundo dos espíritos. É o estado moral dos habitantes do mundo dos espíritos que nos interessa. Porque esse estado moral, ele será para nós um elemento de comparação ao nosso próprio estado agora. O estado que é o nosso e o que pode ser a partir do nosso esforço e da nossa transformação moral. Esse estado moral dos habitantes, seja de outros mundos, seja do mundo dos espíritos, como sendo um outro plano, é o que de fato nos interessa, porque é o que está ao nosso alcance compreender. A gente pensar a respeito das consequências do rancor no mundo dos espíritos é algo que é muito interessante pensar a respeito, porque é uma necessidade que nós temos em razão de ser uma característica nossa, e porque essas consequências morais elas se tornam mais evidentes. Fica mais claro para a gente entender. Se a gente começa a questionar e a se interessar apenas em aspectos materiais da coisa, a gente perde o foco daquilo que é importante, que diz respeito ao fim providencial da doutrina espírita, e a gente vai se perder em coisas que, na prática, não tem limite e mais, são de difícil verificação. Porque o que um espírito diz a respeito do mundo dos espíritos, ou de outros mundos, parte muito do entendimento que aquele espírito tem. E pode ser uma percepção equivocada. Então, a gente se dedicar a esse tipo de coisa é de difícil verificação e a chance do equívoco é muito grande. Naqueles exemplos que Allan Kardec costuma dar sempre, se você vai perguntar, se você quer conhecer uma determinada região e pergunta, a depender de quem você faça as perguntas a respeito daquela região, o ponto de vista de quem mora em um certo local será um, quem mora em outro será outro, serão várias perspectivas, e no mundo dos espíritos isso é mais complicado, porque, como a gente sabe, o grau de elevação do espírito determina a própria capacidade de percepção do espírito. Então ele vai falar de coisas que ele percebe em razão da capacidade que ele tem. Não necessariamente o que ele percebe corresponde a uma verdade universal para todos os espíritos. Diz respeito à percepção que aquele espírito tem em razão da capacidade que ele possui. Então, se a gente fosse perder por esse caminho, é um caminho que nos leva a um mar de possibilidades de difícil verificação. E que, no final das contas, por mais curiosidade que a gente tem que conter essa curiosidade, porque ela não é produtiva do ponto de vista daquilo que nos diz respeito. Mais uma vez, a gente gastar forças, dedicar energia ao sexo dos anjos.
há uma discussão que não tem fim, e que não nos interessa do ponto de vista da transformação moral. Exatamente. Tem até aqui nos comentários uma questão sobre isso, que eu acho interessante, talvez, colocar uma pergunta, né? O Sandro da Silva, ele coloca: Kardec era muito crítico sobre as comunicações, mas ao seu tempo muitos conhecimentos eram limitados, inclusive a ciência astronômica. Observando esses dois pontos, o que vocês acham sobre o artigo de Júpiter e outros mundos da revista de 1858, né? Pois observando ao dia de hoje, esse artigo parece bem contraditório, né? Tem até nesse artigo tem até uma foto da casa de Mozart em Júpiter, né? Mas Kardec deixa claro lá que é uma questão hipotética, né? Kardec não bate o martelo e diz: não, é a casa de Júpiter, é a casa de Mozart em Júpiter, né? Ele coloca como uma hipótese, né? Ele não diz que não é isso, né? Esse artigo que ele fala, né, de Kardec na revista Espírita fala de Júpiter e de outros mundos, né? Ele coloca algumas comunicações que falam de aspectos materiais, mas ele sempre faz a ressalva: isso aqui é hipotético, né? O importante é o moral. Ele nunca coloca como se fosse, né, aquela foto que ele coloca da casa de Júpiter. Ele fala mesmo, né? Aquilo ali a gente não sabe se é real, não tem como saber, né? Como você bem falou, não dá para verificar, né? Então fica hipotético. E aí, assim, beleza, sei lá, um monte de rabisco. O que é que aquilo quer dizer pra gente? Não quer dizer nada. Você olha aquele rascunho, não quer dizer nada. A pessoa que olha para aquele desenho e vê alguma coisa ali, ela tá muito louca. Tá muito louca, porque não quer dizer nada. Porque depende, nos falta elementos de comparação, outra estrutura, são outros processos. Então a gente, tudo bem, a gente vai encontrar esse tipo de especulação que não é frívola, parte de estudos sérios. Há margem para isso? Mas como você mesmo pontuou, o Allan Kardec vai dizer, beleza, mas o que interessa e que corresponde à proposta da doutrina espírita é, de repente, a gente ser estimulado a pensar sobre essas coisas, a fim de que a gente se motive para, enfim, trabalhar pela nossa própria melhora. É mais nesse sentido. Agora, a pergunta, eu esqueci, eu vi o nome da pessoa, mas Sandro. Aí entra aqui a questão dos erros, das contradições. A percepção que eu tenho, Sandro, e aí, Eric, você, obviamente, pode complementar aí, é assim, o que a gente vai encontrar na obra do Allan Kardec, que diz respeito a erros ou contradições, tem mais a ver com os conceitos científicos da época. Toda vez que há uma tentativa ali de fazer uma interseção do ensino dos espíritos com uma outra área do conhecimento humano, dentro dos limites possíveis, com base nas perguntas que a gente acabou de ver, né, desse escopo, essas contradições elas aparecem exatamente nesses estudos de outras ciências. Sejam as questões sociais da época, as questões científicas, a coisa esbarra aí. E esbarra em razão dos preconceitos da época e esbarra na própria condução dos espíritos nesse ensino, porque eles não iriam nos pegar pela mão e dizer é assim, nos entregando o conhecimento de mão beijada, até porque, por exemplo, em relação a aspectos astronômicos, o que a astronomia avançou de lá para cá, o que os espíritos teriam contribuído naquela época, sendo que não é essa a proposta do ensino deles, seria ínfimo em relação a todo o avanço que essa ciência produziu ao longo do século XIX. Então, os erros e as contradições que a gente vai encontrar na obra do Allan Kardec dizem todas respeito às questões culturais, sociais e ao conhecimento limitado da época que os espíritos adentram, mais pelos questionamentos que eram feitos, e os erros a gente vai encontrar a partir do conhecimento que existia e da provocação em torno desse conhecimento. Então a gente vai encontrar informações a respeito de outros mundos que a gente vê hoje claramente que não fazem sentido. E beleza, não há problema algum nisso, porque, como Allan Kardec sempre propõe, o que a ciência nos colocar de forma que entre em contradição com aquilo que o Espiritismo alcançou, é com a ciência que a gente vai.
ainda mais naquilo que diz respeito ao conhecimento científico, que eventualmente a doutrina espírita foi lá e deu uma pinceladinha, por mais superficial que seja, ainda mais quando o assunto diz respeito a um campo da ciência em particular. Aí é que a gente tem que ficar com a ciência mesmo, e os erros que eventualmente a gente encontre a partir desses estudos que os espíritos colocam, como, por exemplo, os estudos uranográficos que a gente vai ver na Gênese. Os estudos uranográficos, pelo amor de Deus, aquilo ali a gente lê por curiosidade, acha interessante, mas como é colocado na introdução de A Gênese, se trata da opinião de um espírito a respeito de um campo da ciência, por assim dizer, que não é da alçada da doutrina espírita, e o Allan Kardec coloca lá como curiosidade. No futuro, a própria ciência se encarrega de nos dizer se aquilo faz sentido ou não. Eu concordo plenamente. Como você bem disse, né? Quando você vê uma coisa contraditória na obra de Kardec, geralmente está ligado às ciências da época, né? A frenologia da época, a geração espontânea que tinha na época, a questão de astronomia da época. Então, mas isso é algo que foge ao objetivo do espiritismo, né? O espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, como diz lá na introdução do que é o espiritismo, no preâmbulo, né? Então, essas questões são questões à parte, né, que Kardec relacionou na obra ali, mas não é o objeto de estudo do espiritismo. Né? Perfeito, exatamente. Só mais uma questão, e para encerrar, o Rafael pergunta se pode evocar um espírito suicida e questionar o que levou a esse ato, né? E como poderia auxiliá-lo. Esse tipo de pergunta se pode, com certeza se deve, né? Porque aí se trata de uma questão moral, né? Eu estava procurando aqui porque diz respeito até ao item que a gente acabou de mencionar, que são as perguntas sobre a sorte dos espíritos. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Eu faço questão de ler, Eric, porque primeiro a gente está aqui com o material disponível. Não há necessidade alguma de a gente ficar puxando tudo da memória, só para correr o risco de ser impreciso. E assim, é um risco que é desnecessário se a gente tem um texto na mão. A gente está aqui para estudar. Eu gosto muito de ir nos vídeos do canal do Mesa, né, do Mesa Girante. Eu estou sempre fazendo leituras porque é interessante a gente ter o contato com o texto. A ideia é estimular essa leitura. Não há necessidade de ficar puxando tudo da memória e se valendo só das nossas palavras que, sei lá, passam longe de ter a clareza do texto. Então, quando a gente coloca o texto, é uma maneira de fazer com que quem está assistindo diga assim, poxa, vou lá dar uma lidinha também para pensar a respeito daquilo que foi dito. Sobre a sorte dos espíritos. Deixa eu ver aqui. No próprio item 21 aqui se coloca, né? Pode pedir seus espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontra no mundo espiritual? Sim. E eles estão de boa vontade quando a simpatia que é dita o pedido, o desejo de ser útil, né? E não a simples curiosidade. Né? Então, perguntas sobre a sorte dos espíritos são úteis, né? Porque nos ajudam a nós mesmos, né? Porque nós vamos um dia também desencarnar e ir para esse mundo, né? Então, é algo que diz ao nosso respeito também, né? Perguntar a sorte desses espíritos, as consequências dos atos que eles fizeram aqui na Terra no mundo espiritual, né? As consequências morais desses atos. E no caso, só te interrompendo, no caso, os espíritos sofredores, eles são beneficiados, como eu havia lido, e eu faço questão de reler, se fala assim, os bons se sentem felizes, é a questão, a 22ª. Os bons se sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos, os maus, os imperfeitos, podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Nisso eles encontram, às vezes, até uma espécie de alívio. O desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. E aqui a gente retoma também a discussão em torno das evocações, porque quando o espírito evocado ele é trazido para um ambiente a partir da estrutura que o médium encontra à sua disposição a partir da assistência que possui, sendo uma boa assistência esse espírito que se encontra numa condição de maior sofrimento, ele é auxiliado, ele é amparado, ele entra em contato
com uma qualidade fluídica que não é a sua. E por esse contato, ele já sofre um alívio, ele já sente ali uma espécie de conforto que lhe deixa um tanto quanto mais à vontade, sob esse amparo dos bons espíritos, da boa assistência que o médium possui. A partir do momento que ele bota para fora, que ele fala, que ele compartilha as suas dores, ele, ao compartilhar essas informações, de fato, ele está compartilhando suas dores. E como ocorre conosco, ele, ao mesmo tempo que nos instrui, porque nos dá noção da sua situação, e essa noção ela é importante para a nossa própria reflexão, e aí volta a necessidade de reflexão que nós temos, porque muitas vezes, nessa postura do fazer a caridade, que é a postura que a gente encontra no senso comum, a gente precisa fazer a caridade. A gente se coloca nessa condição, e aí os espíritos, no caso o suicida, que foi da pergunta, ele é assistido, ele vem à nossa reunião, se comunica, ele é ajudado, ele é amparado, ele é resgatado, ele diz lá muita coisa sobre si mesmo, mas a gente não presta muito atenção porque o importante é fazer a caridade. Se ele é ajudado, no final das contas, é isso que se pensa que é o mais importante. É importante ajudar, claro, mas também é importante estudar a partir daquilo que ele diz, a sua situação, o que é que ele levou aquilo, quais foram as suas motivações. E é exatamente isso que a gente vai encontrar na Revista Espírita e o que a gente vai encontrar em O Céu e o Inferno, lá na parte dos exemplos. Aquelas perguntas que são feitas aos suicidas, elas nos dão a noção do que levou o espírito àquele ato, como é que ele se encontra, quem foi que ele viu a partir do momento que desencarnou, quais foram as sensações. E todo esse entendimento, ele nos é útil a fim de que a gente faça a reflexão moral necessária. A partir do momento que a gente pensa assim, não, a gente vai se reunir com os espíritos para fazer a caridade, a gente meio que se isenta e a gente meio que não se relaciona com o fenômeno a partir da reflexão moral que é nossa. Porque se a gente só faz a caridade, veja, é como se nós fôssemos, sabe, apenas um operário que está ali para cumprir um papel, a gente faz aquilo que tem que fazer, no final a gente conclui, fiz a minha caridade. E pronto, o que foi dito entrou pelo ouvido, vai sair pelo outro, e a gente vai para casa satisfeito porque a gente fez a caridade. Não é essa a proposta. É muito importante refletir em torno daquilo que foi dito, o estudo em torno daquela comunicação, para que a gente extraia daquelas informações a reflexão necessária à nossa transformação moral. Então, quando a gente estuda e pergunta ao espírito, assim como Allan Kardec nos exemplifica, a gente dá a opção e margem para que o espírito coloque para fora, compartilhe conosco toda a sua dor, ele extravasa, ele sente todo o alívio da pressão de colocar aquilo para fora, e ele é envolvido naquela atmosfera fluídica, espiritual, do amparo, do acolhimento, da boa vontade, das nossas preces, a fim de que ele possa ser assistido e ele possa, o quanto antes, se recuperar de toda essa situação que ele criou para si mesmo. Mas, veja, o que eu estou colocando aqui nós não podemos eliminar desse processo a nossa reflexão moral, o estudo em torno das comunicações, seja um suicida ou seja qualquer outro espírito inferior que se encontre na condição de sofrimento. Se a gente se coloca na posição do salvador daquele indivíduo, é claro que ninguém fala isso de forma consciente, mas se a gente se coloca na posição do indivíduo que está ali só para fazer a caridade, a gente perde a oportunidade de ir naquelas comunicações, encontrar algo que nos diz respeito. A gente meio que torna a coisa muito mecânica. Faz, claro, a partir de toda a boa vontade e a boa intenção de ajudar os espíritos. E isso é louvável, mas a gente não pode perder de vista a reflexão moral necessária e a instrução, não só filosófica, mas moral. A instrução ela parte das reflexões em torno
das comunicações dos espíritos. Não só do que o espírito sofredor disse, mas do que a gente pode perguntar aos bons espíritos em relação àquele sofredor. Porque a coisa não fica restrita só ao sofredor. O que ele diz, as impressões dele que ele nos passa, elas podem nos servir como material de aprofundamento, não com o espírito que se encontra numa condição limitada em razão da sua inferioridade, mas de aprofundamento com os bons espíritos que terão condições de nos esclarecer de forma mais satisfatória em relação à condição daquele espírito. O que o espírito irá nos dizer nem sempre corresponde ao conhecimento que a gente encontra. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, Érico, se você me permite, como já tive a oportunidade de presenciar várias vezes. O espírito que vem à reunião em condição de sofrimento e muitas vezes diz que está pegando fogo. Um exemplo bem grosseiro, mas que é real. Estou pegando fogo. Eu já presenciei reuniões de desobsessão em que esse espírito ele vem, ele se comunica, ele coloca a sua situação e a gente o auxilia, o ampara e ele alivia as suas dores. Aquela percepção do fogo que ele descreveu, ela é amenizada, enfim. Só que a gente não sabe e não entende muito bem por que o espírito diz aquilo. Se a gente pergunta a um bom espírito o porquê aquela percepção, se era fogo mesmo que ele via, de onde ele tirou essa impressão, por que ele entendia ser fogo, quando na verdade não era, sabe? A gente tem a oportunidade de aprofundar com os espíritos superiores aquilo que o espírito inferior, na sua condição de sofrimento, nos descreve, mas que ele, por ele mesmo, ele não tem condições de explicar. Se você for perguntar para ele, ele vai dizer que está vendo fogo, como muitos que alegam que estão presos. Ah, eu estou acorrentado. Nem sempre se trata da corrente como ele está nos descrevendo, mas sim da sua percepção daquilo que acontece e que ele não sabe dizer exatamente o que é. Então, a partir do diálogo com os espíritos superiores, a gente poderá aprofundar essas questões para entender melhor o fenômeno que ocorre com os espíritos. Tudo parte da nossa necessidade de estudo e de instrução. Não só a instrução moral, mas a instrução da própria filosofia espírita. É bem interessante isso. Até no capítulo 1 da Gênese, Kardec diz, né, que aquela situação onde os espíritos dizem que ainda se acreditam vivos, né, aquilo primeiro veio dos espíritos inferiores que se manifestaram e depois veio o esclarecimento dos espíritos superiores para complementar aquilo, né. Então, se você ficar só com o relato dos espíritos inferiores, tu vai achar, não, ele realmente está vivo ali no espiritual? Não, é claro que não. É uma impressão dele partindo da ignorância e da materialização em que ele se encontra. Então é preciso esclarecimento também dos espíritos superiores sobre aquele estado, né? E aproveitando, tem só uma outra última questão aqui que foi colocada. O Lucas Berlança pergunta: não caberia sondar os espíritos sobre discussões científicas que tocam em postulados do espiritismo, como o paradoxo de Fermi, que tenta desafiar a pluralidade dos mundos habitados? Não se poderia talvez extrair nada de definitivo, mas poderiam ser obtidas considerações enriquecedoras, né? Então, o que você acha sobre essa questão? Se há necessidade de se perguntar aos espíritos sobre a pluralidade dos mundos e confrontar o entendimento desse princípio com outras propostas, eu acho que faz sentido. É claro, eu não conheço o paradoxo, tá? Tem que deixar isso claro. Tu conhece, Érico? Eu não conheço. Então, assim, eu não sei até onde ele vai. Mas, diga. Não, tem uma definição aqui só rápida. O paradoxo de Fermi é a aparente contradição entre as altas estimativas da propriedade da existência de civilizações extraterrestres e a falta de evidências para tal, né? Ou contato com tais civilizações. Seria isso. Eu não vejo como um problema se fazer perguntas aos espíritos, dentro desses limites que a gente está encontrando aqui no Livro dos Médiuns. A gente não pode esperar que os espíritos resolvam questões que dizem respeito à nossa própria ciência. Quanto à pluralidade dos mundos habitados, esse é um princípio que ele tem que ser entendido dentro
e no conjunto dos outros princípios espíritos, como, por exemplo, a existência de Deus, a justiça divina. Esses outros princípios têm que ser levados em conta para que a pluralidade dos mundos faça sentido. Que é o que nem sempre eu vejo muitas vezes nessas abordagens que tentam fazer uma interseção entre o espiritismo e a ufologia. A ufologia, que tenta fazer uma interseção com o espiritismo, meio que se perde porque não leva em conta os demais princípios espíritas. Se prende só ao aspecto isoladamente da pluralidade dos mundos. Esse princípio ele tem que ser pensado em conjunto com os demais. E eu coloco, em primeiro lugar, a existência de Deus, a sua bondade e a sua justiça. Porque só faz sentido pensar a pluralidade dos mundos habitados a partir do momento que a gente parte do princípio de que Deus é bom e Deus é justo. E aí, os outros atributos da divindade, eles reforçam esse entendimento e a pluralidade dos mundos habitados, assim como a pluralidade das existências, faz sentido a partir desses atributos divinos que a gente parte do princípio. Pensar a pluralidade dos mundos habitados de forma isolada não faz sentido dentro da doutrina espírita, que é o erro que eu vejo ser cometido em relação a essa proposta de interseção entre a ufologia e o espiritismo. Concordo, né? Exatamente, né? Os atributos de Deus sendo usados como critérios. O próprio Kardec coloca essa ideia na Gênese, né? Como critérios de avaliação epistemológicos, né? E tem que ser analisado, os princípios se encadeiam, né, mutuamente no espiritismo, né? Então, pluralidade de mundos habitados junto com diferentes estados materiais da matéria, né? Junto com Deus, reencarnação e tudo isso. Mas então, Rafael, eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo. Foi excelente. Né? E queria ouvir suas considerações finais. Né? E, pessoal, acessem lá o canal do Rafael, Mesa Girante, no YouTube, que é muito bom. Tem a página no Instagram também, acho que é Mesa Girante também, né? Acessem lá. Muito obrigado mesmo, Rafael. Tem o Twitter, @mesa girante, @mesa_girante. Tem o Instagram e tem o canal. O canal é o conteúdo principal. O Instagram e o Twitter, o Instagram menos, são redes onde a gente compartilha comentários, opiniões, considerações, que, de certa forma, são provocadores, incômodos, porque a gente está sempre propondo o questionamento em torno da obra de Allan Kardec, e, inevitavelmente, esse questionamento ele se confronta com o senso comum espírita. É um confronto do debate espírita que diz respeito até à própria existência do canal. Eu estava participando, Eric, de uma transmissão ao vivo pelo Instagram, e a pessoa que me convidou, no final, ela fez essas recomendações. Vá visitar, se inscrever no canal, Mesa Girante. Aí eu disse assim, mas vá por sua conta e risco. Porque não fique achando que você vai chegar no Mesa Girante e vai encontrar aquele conteúdo confortável no qual você vai ficar de forma contemplativa, pensando, ai meu Deus, não sei o quê. Não, vá por sua conta e risco, porque o conteúdo é um conteúdo que visa esse debate em torno da doutrina espírita, e nem sempre esse debate, ele, com base no que a gente encontra em Allan Kardec, ele se conforma com essas ideias que estão no senso comum. Eventualmente, e é claro que eu não estarei certo, eu não estou certo a partir das minhas colocações, não existe essa isenção de erro, não existe. Mas a proposta é o debate, a proposta é a reflexão, os diversos pontos de vista, tendo sempre por referência a obra de Allan Kardec. E aí, dentro desse debate, obviamente, surgem situações polêmicas dentro daquela proposta polêmica de Allan Kardec, no qual ele vai dizer que existe polêmica e polêmica, uma da qual ele nunca vai se isentar é a dos princípios espíritas, que ele sempre fez questão de defender, e é o que a gente meio que tenta fazer também dentro das nossas limitações. Então, o canal ele tem esse objetivo de propor esse debate, de trabalhar essa discussão,
E a gente está sempre lá levantando essas questões que dizem respeito a esses aspectos tão importantes da obra de Allan Kardec e, eventualmente, confrontando esses aspectos com o que a gente vê no movimento, essas contradições que derivam quase sempre dessa estrutura religiosa que se distanciou do pensamento de Allan Kardec. Então, o canal Mesa Girante, ele, e até pensando, como me perguntaram do porquê do nome, Eric, de fato, como toda mesa girante, sempre tem que ter um espírito inferior por trás, que no caso é esse aqui que vos fala, é o espírito que está lá fazendo a mesa girar. Então, excelente mesmo. Vão lá, né, visitar o canal e é como o próprio canal aqui também, é sempre bom debate, questionamentos, é isso que esses canais se propõem. E queria agradecer mais uma vez ao Rafael, queria agradecer a todos que estão aqui. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever, né? E pessoal, para quem está assistindo, né, curta, compartilha, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então até a próxima, pessoal. Valeu, tchau.